querida, eu quero ler em Marcos, no capítulo 14, do verso 3 ao verso 9. E antes de ler, quero dizer uma coisa a você. Este é o único texto da Escritura que se repete em Mateus 26 e em João 12, acerca do qual Jesus fez previsão antecipada de que ele virasse algo escrito e contado e falado. Preste atenção. É o único texto da Escritura, do Novo Testamento, dos episódios, das narrativas de Jesus, onde Jesus separa a narrativa e diz aos discípulos: quando vocês forem narrar tudo que vocês estão vendo, quando vocês forem ensinar todas as coisas que vocês têm visto, ouvido e aprendido de mim, não deixem de incluir essa história. Essa história é evangelho. Tem que ser contada em toda a terra, para a memória desse ser do evangelho, dessa essência do evangelho, dessa postura humana que carrega o extrato do amor a Deus na vida. Aonde quer que vocês contem, apresentem a arquitetura narrativa desta catedral. Porque esta é a catedral, este é o templo, este é o culto, esta é a adoração, este é o louvor, este é o espírito. Quem quer que queira ser evangelho, gente evangelho, humano evangelho, tem que ser assim, tem que ser desse espírito, tem que carregar essa atitude. Tem que eleger essa importância como a importância suprema. Tem que perceber que o mover desse espírito deve ser a constante buscada no ser de cada um de nós. Uma vez dito isto, ouça agora a narrativa que Jesus pediu fosse lembrada, pregada e anunciada como boa nova. Por que boa nova? Porque ele está dizendo: todo ser humano pode ter comigo essa amizade, esta intimidade, este carinho, este vínculo, esta proximidade. Todo ser humano pode virar uma narrativa do evangelho. É isso que Jesus está ensinando. Toda narrativa humana pode virar uma narrativa do evangelho. Todo amor humano, honesto, sincero, verdadeiro por Deus e pelo próximo, é uma narrativa do evangelho. Guarde isso. Tem gente que vai dizer que é heresia pela qual eu morro e vivo, podem ter certeza. Todo agir humano carregado de legítimo amor por Deus, expresso em Cristo no próximo, saibam, é o culto, a catedral, a adoração e o louvor que Deus espera. E mais, todo andar humano em amor por Deus expresso no próximo em Cristo é narrativa do evangelho, é evangelho de Deus na vida, é boa nova de Cristo. Por isso, antes de que eu leia, eu lhe pergunto: você se pensa como um ser evangelho? Você se pensa como um ser boa nova? Você se pensa como um ser narrativo do evangelho? Você sabe que você é um personagem vivo do evangelho que está no mundo para praticar o evangelho e para tornar-se boa nova para o próximo em Cristo? Pense nisto.
porque é o que Jesus está dizendo e ensinando. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, um homem que era leproso, vizinho de Lázaro, Marta e de Maria, conforme nos insinua João no capítulo 12, no verso 1, nesse lugar, vizinho à casa dos amigos Lázaro, Marta e Maria, estando Lázaro, de acordo com João, presente à mesa também neste lugar, veio esta mulher que João diz que era Maria, irmã de Marta e de Lázaro. Veio esta mulher Maria, irmã de Lázaro e de Marta, trazendo um vaso de alabastro, com preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. E o alabastro, hoje é uma fortuna. Naqueles dias era uma fortuna incomensurável. Um vaso de matéria, de mármore, de alabastro, meu querido, era caríssimo. E o nardo dentro, puro, era de valor inestimável. Isso aqui seria considerado um desperdício extraordinário em qualquer que fosse a perspectiva de um olhar economicista. Pois esta Maria, esta mulher, quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Ora, indignaram-se entre si, e João no capítulo 12 diz que o porta-voz da indignação era Judas Iscariotes, mostrando que Judas foi o porta-voz da indignação, mas houve outros, incluindo apóstolos, que ficaram no bochicho. Mas para que esse desperdício de bálsamo? A gente podia vender esse dinheiro, Judas disse, vendesse ao alabastro e o bálsamo. A gente ia reunir uma fábula para ajudar os pobres, para a nossa ONG. A ONG de Deus, ONG de Jesus. Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários, por muitos euros ou dólares. E a gente poderia dar aos pobres. Fosse no caminho da graça, seria na Nigéria, seria no Senegal, seria no Vale do Jequitinhonha. Mas o fato é que bons projetos podem virar murmuração. Porque ajudar os pobres, socorrer os necessitados, ver Cristo nos miseráveis e deserdados e marginalizados e famintos e enfermos e abandonados deste mundo, tem que ser o meu olhar e é parte do meu chamado e é essência do meu acolhimento de Deus em mim, é acolher meu próximo, Cristo nele. Então a causa é sublime, mas a motivação é errada e a comparação é equivocada. Porque, meu Deus, com base em que se vai julgar o que não é meu? O bálsamo não é meu, o vaso de alabastro não é meu, o dinheiro não é meu. Em outras palavras, Jesus não está me dando permissão para me tornar o economista, juiz das aplicações do dinheiro do meu próximo. Preste bem atenção. O Evangelho não me constitui juiz, nem em nome da melhor causa, nem em nome da ONG mais linda, nem em nome de todos os pobres que eu devo acolher como quem acolhe a Cristo perdido no ser humano. Me dá autoridade e poder de juízo para intervir de maneira economicista na gestão dos bens do meu irmão. Se ele me perguntar, eu tenho que dizer. Se ele não me perguntar, quando eu pregar o Evangelho passar por esse aspecto, incidirá sobre a consciência dele, mas não será um recado meu para ele. O Evangelho não me autoriza a esse tipo de abordagem.
nem de juízo, de ver uma Maria pegando tudo que tem, juntar o que quer e derramar aos pés de Jesus. Ou derramar no chão, rolar em cima e dizer: Deus, eu te adoro nesse cheiro. Ninguém tem nada a ver com o que Maria faz no quarto. Ninguém tem nada a ver como Maria se ajoelha no culto. Ninguém tem nada a ver se Maria se veste ou se Maria solta o cabelo. Se Maria se perfuma ou se Maria se veste pano de saco. Maria quer adorar, Maria adore. Respeite a Maria. Nada que procede de um coração sincero é um desperdício diante de Deus. Nada. E a melhor causa não me autoriza a perguntar sobre o significado da vida do meu próximo, que porventura não esteja colocando o que tem naquilo que eu elegi para ser prioridade absoluta da vida, ainda que seja. Mas eu não ganhei, por causa da verdade das coisas, o poder de intervenção na alma de ninguém, até porque Jesus vai julgar isso aqui de um modo absolutamente diferente. Vejam como, quando o espírito da gente não é puro, tudo vira objeto de murmuração, de contenda, de debate, de questionamento, de briga, de picuinha. A natureza humana é nojentamente pecaminosa, é que a gente não quer admitir isso. Mas ela é horrorosa, ela é muito feia. Mas Jesus disse: deixai-a. Esse deixai-a, eu me sinto lá ouvindo Jesus cansado de idiotice, olhando para aqueles apóstolos dizendo: deixai. Ela aos pés de Jesus quebrou o alabastro, está derramando o perfume dela. E os caras estão fazendo conta. E os caras estão com a picuinha quantificável. E os caras estão com o pretexto de avaliar o ato em nome de alguma outra coisa que podia ser feita sem reverenciarem o momento do ser que se quedava diante de Deus. Que blasfêmia, que ousadia, que impertinência, que agravo, que urinada é essa no Santo dos Santos? É a mulher aos pés de Jesus, trazendo o que é dela, o que ela tinha, que não era de ninguém, ela não roubou em lugar nenhum. É ela! Let it be! O que Jesus está dizendo é: deixai-a, let her be. Deixai-a. Porque a molestais, molestadores de almas. Veja como você pode ser apóstolo e virar um molestador de alma. João faz Judas ser o porta-voz, mas em todos os textos o acontecimento é plural. Indignaram-se entre si, foi um grupo dizendo deixa, outro grupo dizendo não, 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 e Judas capitaneando o grupo dos zangados, dos murmuradores. E aí Jesus diz: deixai-a, porque a molestais. Ela praticou boa ação para comigo. E que vocês se metem entre mim e o ser humano? Até quando? Olha só, gente, a igreja não tinha quase começado. E os caras já estavam se metendo entre um ser humano e Jesus. É uma coisa doentia. Me dá uma agonia horrorosa, horrorosa, porque essa doença é da nossa natureza. Quando vira igreja, piora um pouco.
mas é da nossa natureza, porque eles não tinham tido nem tempo aqui de cardinalatos poderosos, não tinham dado tempo. E Jesus estava desmontando todo dia a idiotice deles, mas elas se renovavam de um dia para o outro, as maluquices. Meu Deus. Jesus disse: deixai-a, porque a molestais. Ela praticou boa ação para comigo. Parem de se meter entre o ser humano e eu. Tem gente me conhecendo, deixa me conhecer. Me provando, deixa me provar. Não se metam. Nem em nome da melhor causa, nem em nome das teologias de vocês, nem em nome das obsessões santificadas de vocês. Deixem o ser humano na minha presença. Porque os pobres, vocês sempre os tendes convosco, podem cuidar deles agora, levantar e sair. Agora, uma mulher assim, não. Os pobres estão aí, vão estar até os fins dos tempos. Quando vocês quiserem, vocês podem se levantar e fazer todo o bem do mundo. Agora, a mim, materializado, historicamente, com essa concreção, está acabando. Não será para sempre aqui. E vai ficar um hiato enorme. Ela é uma das últimas pessoas a se relacionarem com a minha encarnação de maneira devocional. É ela. Ela fez o que ela pôde. Ela pegou o que ela tinha, ela quis fazer assim, é dela. Eu recebo o extrato da alma dela, do espírito dela, do ser dela, da sinceridade dela. Ela fez o que ela pôde. Ela antecipou-se para ungir-me para a sepultura. Let her be. Respeitem-na. Porque em verdade eu vos digo, isto é evangelho. Ela virou evangelho. O que ela fez será uma boa nova para um monte de outras almas humanas querendo encontrar a mesma liberdade diante de mim. Porque eu vos digo que onde for pregado, em todo o mundo, o evangelho será também contado o que ela fez para a memória dela. E Jesus, assim dizendo, também me diz que você, minha irmã, você, meu irmão, você, qualquer um, que tiver esse coração, que tiver essa atitude, que tiver essa disposição, que carregar esse amor, que se lançar nessa entrega, que amar com esse despudor e se apaixonar por Deus com essa coragem, você também virará evangelho de Deus. E um dia, toda a história da sua vida será uma narrativa do evangelho de Jesus em você. O que Jesus me ensina aqui é que toda a vida humana que viva com sincera honestidade, adoração, pureza, verdade e amor e paixão desenfreada por Deus e pela palavra dele, e praticando essa palavra como amor, porque ela se resume como dogma único de amor. Quem quer que viva para essa encarnação, quem quer que adore a Deus cuidando do próximo, quem quer que adore a Deus sendo sincero, quem quer que adore a Deus abrindo a alma com o faminto, com o aflito, com o angustiado, porque agora que Jesus já se foi, agora que ele está sentado acima de todos os poderes, na majestade, nas alturas, ele mandou que eu derrame o meu alabastro nos pobres que ficaram. Mas também me ensinou que existe uma dimensão de um alabastro interior e existencial, de um perfume íntimo, da minha maior preciosidade, que eu continuo a poder quebrar diante dele. E ninguém
tem que se meter no meu amor por ele e no amor dele por mim. E me ensina também que essa vida vivida assim é um evangelho de Jesus, segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas. Tem um evangelho que um dia aparecerá diante de vocês, segundo Caio. Que evangelho é esse? É um outro? É um quinto? É o 10º? É o 13º? Não, não é nenhum. É o mesmo. Mas como foi que eu o vivi para o bem? Como foi que eu o vivi contra mim? Como foi que eu o vivi em seu favor? Como foi que eu o vivi contra você? Como foi que eu o vivi coerente? Como foi que eu o vivi incoerente? Mas será o evangelho, porque as nossas vidas são evangelho, desde que o evangelho se tornou a minha vida, e desde que Jesus é o evangelho, e desde que Jesus habita em mim, e desde que a habitação de Jesus em mim é o evangelho em mim, eu virei evangelho de Deus. Visto no mundo, percebido no mundo. Ou para o bem ou para o mal. Judas é um personagem do evangelho. Aparece para o mal. Pedro é um personagem do evangelho, aparece para o bem, aparece para o mal. Aparece acertando, aparece errando. Todos nós somos Pedros no evangelho, aparecemos acertando, aparecemos errando. Mas uma coisa é certa: quem quer que viva o amor de Deus com sinceridade simples virou um ente evangelho. Porque quem quer que engravide o coração dos outros com amor por Deus, essa pessoa é uma boa nova. A palavra que ela levou era evangelho. A vida que ela viveu é a encarnação do evangelho. Quem obedece o evangelho tem que ir virando o evangelho. E aí a nossa vida vira uma narrativa de boa nova. Por isso peça hoje e decida hoje que você vai deixar de ser narrado e você vai passar a ser um ente de atos. Atos narráveis, percebidos, não como performances exteriores, mas como aquilo que, embrotando do íntimo, não tem como se quebrar, se derramar, se manifestar do lado de fora, porque é verdade, e Jesus chama de evangelho de amor derramado aos meus pés. É quando o homem vira evangelho para Deus também. Quando eu me torno evangelho da Boa Nova, encarnando dia a dia o que Jesus fez e ensinou entre os homens, eu me torno uma narrativa viva no mundo como Maria. Mas eu também me torno uma boa notícia para Deus. Vão dizer que eu sou herege pelo meu antropomorfismo. É que eu só tenho essas palavras. A linguagem humana é pobre. Deus sabe o que eu estou dizendo e quem tem um bom coração entendeu tudo. Quem vive como um evangelho para o próximo se torna um evangelho para Deus. Uma boa notícia acerca da qual o Pai diz: eis aí meu filho, em quem eu tenho todo prazer. Aquele diante de quem o Filho do Homem se põe em pé. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra do Todo-Poderoso. Disse Estevão, que era um evangelho para Deus e para os homens, enquanto seu rosto resplandecia e ele era apedrejado. Um evangelho tão perturbador para Saulo de Tarso, que foi o ponto de deflagração da conversão de Paulo. De inspiração para a igreja, que se levantou e resolveu pregar. E um evangelho para Deus, que em Cristo, que é manso e humilde de coração, que não é uma realeza inglesa,
é o rei manso e humilde, se colocou em pé para receber a boa nova chamada Estevão. Vem, Estevão. Que coisa linda. Ele é manso e humilde de coração. Se coloca em pé para receber e dizer: entra no gozo do teu Senhor, homem boa nova. Foste boa nova para os homens. És alegria de anjos nos céus. Não é o que Jesus diz? Jesus diz que você anda aqui para resgatar pequeninos e para viver o amor de Deus. Quando o pastor sai e resgata uma ovelhinha perdida, os anjos se alegram pela ovelha. Também se alegram pelo pastor que se levantou e foi procurar o que estava perdido. Tudo é boa nova diante de Deus quando os movimentos são pulsões do amor de Deus em nós. Tudo. Jesus, eis aqui a palavra. Para muitos é algo totalmente desprezível, porque não foi gritada, não foi objeto de nenhuma extravagância, não propôs nenhuma magia, não ofereceu nenhuma barganha. Mas para quem ainda é puro e simples de coração, é palavra da vida, é palavra do quebrantamento, é palavra da adoração, é palavra do homem que se renova dia a dia em ti. É a palavra do Evangelho e que transforma pessoas em narrativas do Evangelho. Senhor, faze de mim uma narrativa do Evangelho. E obrigado por todas as narrativas de Evangelho na minha vida, onde eu te neguei, aonde eu andei sobre águas e afundei, aonde eu falei o que eu não devia ter falado. E obrigado por todas as repreensões tuas, Jesus, que têm me curado e me curarão até o último dia da minha vida, porque eu decidi que eu não sou outra coisa neste mundo senão um evangelho teu, uma boa nova tua. Viverei para ser uma boa nova tua todos os dias da minha vida. E depois que eu partir, permite que eu tenha vivido de tal modo o Evangelho que muitas outras mentes fiquem grávidas da memória do amor de Deus praticado por seres humanos falíveis e carnais e pequenos e relativos, porém apaixonados por ti. E eu também quero pedir que agora, nesse instante, tu, Espírito Santo, que me apaixonaste por Jesus, estejas produzindo a mesma sedução apaixonante no coração de milhares e milhares que se convertam ao teu amor, que parem de debater Deus e de bater em Deus, e quebrem os alabastros e derramem os nardos, e se tornem apenas homens e mulheres evangelho de Deus na vida. Por favor, realiza isso e abre o nosso coração para nós mesmos sermos a resposta da oração que te fazemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Gente boa de Deus, eu vou dar uma pequena parada, nós vamos a um intervalo bem rápido. Eu deixo vocês com uma música no estilo daquela de ontem, daqueles átomos humanos dançando na suavidade da vida. E você aproveite e me diga o seguinte: qualquer das coisas que você ouviu até aqui, das perguntas que eu fiz enquanto eu as ilustrava com 7, 8 vídeos, ou do que eu acabei de pregar e cuja pergunta o Judá, da narrativa que eu fiz, ele elaborou para você aí. Você se vê como um ser boa nova, como um ser narrativa do Evangelho? Na realidade, eu queria que o Judá tirasse essa pergunta, porque não é isso que de fato eu quero perguntar a você. A minha pergunta a você é uma outra.
a minha pergunta é: o que impede você de oferecer-se hoje a Deus como um ente que seja uma narrativa do Evangelho? O que impede você de ser um personagem vivo e real do Evangelho de Cristo neste mundo? É a pergunta. O que impede? Porque esse é o chamado. Eu sou chamado e você também. Somos chamados a sermos Jesus, filhos de Deus, imitadores de Deus como filhos amados. Somos chamados para sermos cartas vivas, fomos chamados para sermos evangelho de Deus, boa nova de Deus. Gente, graças a Deus. Gente que quando chega o outro diz aleluia. A vida chegou, a paz chegou, a descomplicação chegou, o acolhimento chegou, a sinceridade chegou, o bom senso chegou, a tranquilidade chegou. Então o que impede você de se oferecer a Deus para ser evangelho vivo? O que impede? Por que você fica aí, nem pega e nem larga de vez? Fica sempre aí como rei da beirada. Por que você é o rei da beirada? E ao invés de se tornar evangelho de Cristo? Muda a pergunta, Judá. Por que você é o rei da beirada, ao invés de ser evangelho encarnado de Cristo? É muito rei da beirada. Aí quando o cara não quer viver o evangelho, ele vira rei da beirada. O rei da beirada estuda teologia, lê Bíblia, lê livros, discute, escreve artigo. Rei da beirada. Mas não querem meter a mão no arado. Não tem ninguém sendo alcançado, é só blá, 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 blá. Ao invés da gente se levantar e se oferecer, pega o vaso de alabastro e quebra, meu irmão. Pega o nardo e derrama. Mas para de ser rei da beirada, ou de ser o economicista, judicioso, ou o juiz das devoções. Pare de ser o juiz das devoções, o juiz dos amores. Pare de julgar a paixão dos que amam e que só lhe perturbam porque você é hermético, seco e não ama. Por isso é que o amor apaixonado dos que se entregam a Deus lhe perturba tanto e você fica na beirada como um Judas despeitado, ofendendo e agravando o alabastro quebrado, o nardo derramado de quem, tendo o que tinha, deu o que pode. Então se enxergue, pare de ser o rei da beirada e se entregue, se doe inteiramente ao Evangelho.